Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos nessa noite para poder adorá-lo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração e queremos Te agradecer por nos dar a oportunidade de estarmos, ó Pai, neste momento, tendo a oportunidade de Te adorar, de Te bendizer. Nós aqui no templo, os irmãos, outros irmãos nos seus lares, que o Senhor Deus receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, pois fazemos tudo no nome do Senhor Jesus. Que também a nossa súplica, a nossa oração seja recebida pelo Senhor, e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, como o Senhor sempre tem feito. Que seja esta, ó Deus, uma noite de bênção na vida do Teu povo, onde quer que cada um dos Teus filhos estiverem neste momento, que todos sejam alcançados por Sua graça, por Sua misericórdia, e que em tudo Teu nome seja exaltado. É este o desejo do nosso coração, é esta nossa oração feita em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Esse é o tempo que nós separamos para louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje é o tempo, quarta-feira, às 8 horas da noite, que nós nos reunimos aqui para adorar o nosso Deus. Não que a gente já não adore em casa, mas é o tempo que nós separamos para adorá-lo juntos. Vamos pedir a Ele que invada este lugar com a sua glória, que nos encha com a sua presença. Nós já temos o Espírito Santo do Senhor habitando em nós, mas que Ele possa falar aos nossos corações, Ele possa aceitar o nosso louvor, que Ele esteja conosco aqui como igreja, em nome de Jesus. Vamos louvá-lo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o Teu Espírito.
glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que nesse momento nós possamos continuar adorando ao nosso Deus e declarar que Ele é o nosso bem supremo e que junto a Ele é onde nós sempre queremos estar. Amém? Vamos louvar. Possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida. És meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Este texto nós lemos no domingo, por ocasião da nossa reflexão, e eu quero fazer a leitura novamente do texto que nós fizemos uso para a
mensagem de domingo, esse texto deve nos preparar já para um tempo de oração que teremos logo em seguida. Profeta Isaías, capítulo 38, do versos 1 até o verso 5. Isaías 38, do 1 ao 5. Profeta Isaías, esse texto está lá também em 2 Reis, capítulo 20 e 2 Crônicas 32. Mas queremos fazer uso do livro do profeta Isaías. Diz assim, amados, a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Eu quero destacar, meus irmãos, o verso 5, quando Deus diz através do profeta Isaías para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus é aquele que ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas. Até mesmo nós, muitas das vezes, queremos esconder as nossas lágrimas, né? Se tem uma coisa que nós não gostamos de mostrar às pessoas, de permitir que as pessoas vejam, é nós chorando, porque isso passa uma ideia de derrota, uma ideia de fraqueza, não é? Mas mesmo que nós não façamos isso na frente das pessoas, diante de Deus não tem como nós escondermos isto. Até mesmo nem precisamos esconder. O fato aqui é que Ezequias, ele estava enfermo com uma enfermidade mortal. Que enfermidade que era, nós não sabemos. E ele recebeu uma sentença de morte. Da cama que você está, você não vai levantar, você vai morrer. Só que ele, diante daquela sentença de morte, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele escolheu se voltar para a parede e orar a Deus. E aqui é interessante, porque voltar-se para a parede tem aquela ideia de um lugar sozinho, um lugar em que, como se estivesse só ele e Deus. E ele orou, e interessante que é uma oração curtíssima, uma oração bem curta, é o que está no versos 3. Senhor, peço-te, lembra que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, que fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra disto. Em outras palavras, ele clamou pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus respondeu à oração. Mandou que Isaías voltasse em cima do rasto, usando a expressão aqui de Barretos, volta em cima do rasto e diga para Isaías: vou acrescentar a você mais 15 anos. Sabe por quê? Porque ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Nós podemos fazer o mesmo que Ezequias fez. Podemos e devemos nos colocar diante de Deus em oração, e diante dele podemos nos derramar, podemos chorar, podemos expor, até mesmo porque não tem como esconder de Deus. Então, meus irmãos, que neste momento de oração nós possamos aproveitar para nos colocar, nos derramar totalmente diante de Deus. Pedir para o Dirceu trazer o caderno. Se tiver algum motivo de oração aí, Dirceu, no caderno. No celular também não temos, mas nós vamos... Quero que os irmãos continuem em oração pela irmã Terezinha, mãe da irmã Marli, continua hospitalizada.
na expectativa de alta amanhã, né? Então a saúde pela irmã Terezinha, também pela saúde do senhor Newton, que é o pai do irmão Dirceu, também pela irmã Doroti, que está aí numa luta contra o câncer, né? A Doroti. Também saúde da dona Tereza, que está com Covid. É a sogra do irmão da irmã Marli, a dona Tereza, ok? Então continuamos em oração aí pela igreja, as famílias da igreja. Gostaríamos que os irmãos continuassem em oração pelos irmãos que estão em tratamento de câncer, especialmente os que estão na casa acolher. Nós temos ciência de que há muitos que nós não temos nem ideia, né? Não conhecemos todos, mas sabemos que tem muitos aqui em tratamento e temos orado para Deus ter misericórdia. Ok? Vamos continuar em oração pelas nossas crianças, nossos idosos, os governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, essa situação de pandemia que ainda estamos. Ok? Vamos continuar em oração. Ok? Aqueles que puderem se colocar de joelho para esse tempo de oração, aqueles que também quiserem continuar sentado, não há problema algum, mas vamos fazer deste tempo, deste momento, um tempo de oração, um momento para orarmos. Senhor Jesus, levantamos nossa voz neste momento em oração, de gratidão primeiramente, de gratidão pelo teu grande amor revelado na cruz em nosso favor. Ó Pai, nós te agradecemos por demonstração de tão grande amor. E como bem diz a palavra, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida em benefício de outros. Obrigado, Senhor, por teu grande amor, com o qual não apenas nos amou, mas nos ama. Nós queremos ser gratos, não apenas com palavras, mas que a nossa vida reflita esta gratidão que queremos devotar ao Senhor. Ó Pai, obrigado por tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Nós não conseguimos mencioná-los todos, nós também não conseguimos nem mensurar aqueles que conseguimos entender, ver, reconhecer. E com toda esta limitação nossa, com toda esta pequenez nossa, assim também agradecemos, também adoramos, te louvamos, entendendo que tu és digno, entendendo que tu és merecedor. Senhor nosso Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós também clamamos pelo perdão dos nossos pecados, que são tantos, e o Senhor conhece os detalhes de cada um deles. Por isso clamamos pela tua misericórdia. E segundo a tua palavra, são as tuas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos, porque deveríamos sermos consumidos por causa dos nossos pecados. Deveríamos pagar pelo preço dos nossos pecados, mas o Senhor, por sua graça, entregou o seu Filho Jesus para pagar por nossos pecados, e assim ele morreu em nosso lugar. Mas continue, ó Deus, nos firmando em teus caminhos.
sempre nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, fazendo-nos trilhar os teus caminhos, os teus retos caminhos. Pai eterno, mas também clamamos, suplicamos por tantas pessoas que necessitam, que carecem do Senhor. Queremos pedir que o Senhor Deus continue com a tua igreja, continue com o teu povo. Cada um dos teus filhos, onde quer que eles estiverem neste momento, que a sua mão poderosa continue sobre todos, ó Deus, todos. Mas de uma forma especial lhe pedimos por aqueles que estão enfermos. Tenha misericórdia, ó Deus, e tua mão poderosa, que a tua mão curadora esteja sobre estas vidas. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Cremos que o Senhor tem poder para curar. Cremos no milagre que o Senhor Deus pode fazer na vida desta pessoa que talvez mesmo, ó Pai, sem mais, humanamente falando, esperança. Mas como a nossa esperança está no Senhor, nós podemos então ser fortalecidos e encorajados para crer, para confiar que o Senhor pode mais, muito mais do que imaginamos. Lhe pedimos por estes irmãos e irmãs que estão em tratamento de câncer aqui em nossa cidade. Ó Deus, são teus filhos vindo de vários, não apenas de várias cidades, de vários estados, até mesmo de outros países. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre estas vidas, a bênção da cura, a bênção da saúde, assim como vimos na pessoa de Ezequias, que tendo adquirido uma doença mortal, e mesmo tendo recebido a sentença de morte, voltou-se para o Senhor em oração, clamou, suplicou, chorou diante de ti, e o Senhor ouviu a oração, e o Senhor viu as lágrimas, e o Senhor então estendeu a sua mão, concedeu a misericórdia e acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. Cremos que o Senhor tem poder de mudar toda a situação, quer seja ela qual for, que cremos que o Senhor ouve a oração dos teus filhos, ouve a súplica do teu povo. O Senhor vê a lágrima daqueles que choram, buscando, clamando pela tua ajuda, pelo teu socorro. Que as suas mãos poderosas continuem sobre essas vidas. Lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor Deus continue com a irmã Terezinha lá naquele hospital, bem como com a irmã Marli, sua acompanhante. Que o Senhor Deus continue com toda a família que tem dado o suporte necessário à irmã Terezinha nesses dias. Também lhe pedimos pelo Senhor Newton, continue cuidando daquela vida, da irmã Doroti, também da dona Teresa com o Covid e tantas outras pessoas, ó Deus, especialmente estas também que contraíram o coronavírus. Tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da nossa nação e de todas as demais que têm ainda enfrentado este vírus. Especialmente, ó Deus, esse tempo com esta possível, com essa possível mutação do vírus, trazendo preocupação. O Senhor é aquele que pode encher o nosso coração de paz, a nossa mente de confiança, de fé, em saber que a nossa vida está em tuas mãos e não há mãos melhores para a nossa vida estar. Mas que o Senhor Deus possa dissipar todo este mal, em nome de Jesus. Pai eterno, aqueles que estão desempregados, abra uma porta de emprego, para que este teu filho, essa tua filha possa, com honra, com dignidade, através do suor do seu trabalho, ganhar o pão de cada dia, porque foi assim que o Senhor Deus estabeleceu. Aqueles que estão diante de conflitos, quer seja no relacionamento doméstico, quer seja no ambiente de trabalho, seja onde for, que haja paz entre essas vidas, que haja, ó Deus, o respeito mútuo, a consideração mútua, para que possam viver em harmonia, conforme é a tua vontade. Nós também, ó Deus, lhe pedimos em favor dos governantes do nosso país, que o Senhor Deus
use cada homem, cada mulher envolvidos na administração do nosso país, tanto da esfera federal, estadual, municipal, o executivo, o legislativo, o judiciário. Pai eterno, cada um deles, o Senhor tenha misericórdia destas vidas e possa também transformá-las. Pedimos pelos profissionais da área da saúde, pelos profissionais das forças de segurança pública, e pedimos pelos professores, ó Deus, esses que também enfrentam toda uma situação em decorrência deste momento que nós estamos enfrentando. Ser com os professores, com todos que estão envolvidos com a área do ensino em nosso país. Ó Pai, só o Senhor é quem pode transformar o mundo, só o Senhor é quem pode transformar tudo o que está acontecendo nos nossos dias, só o Senhor é quem pode transformar. E nós cremos, nós confiamos que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando em tudo isto, e cremos que o resultado será a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Pai eterno, nós também queremos suplicar em favor dos missionários espalhados pela face da terra, aqueles que deixaram suas casas, deixaram sua terra e foram para outros lugares, muitas das vezes distantes, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas em Jesus Cristo. Que o Senhor Deus continue suprindo-os de todas as necessidades. Que o Senhor continue abençoando as nossas organizações missionárias, a nossa junta de missões mundiais, nossa junta de missões nacionais, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a nossa associação de igrejas aqui de Bebedouro e região. Que cada uma dessas organizações, atuando nas suas regiões, possam, ó Deus, receber do Senhor a visão, a estratégia para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho alcance os quatro cantos deste mundo, até mesmo porque isto é necessário para que se cumpram os sinais da volta do teu Filho Jesus, aquilo que tanto ansiamos, a volta do teu Filho Jesus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está ouvindo a súplica do teu povo. Sabemos que o Senhor está vendo as lágrimas dos teus filhos. E sabemos que o Senhor já está entrando com providência em favor de cada um deles. E baseado nisto, nós já queremos te agradecer. E fazemos isto através desta oração, feita em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja. Boa noite, irmãos. Essa música diz que nós precisamos de Deus, assim como a corça que anseia por água, como a terra seca que necessita de chuva, assim somos nós, e que distante dele nada somos. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Desculpa o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não
que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. E escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco nesta noite. Nosso coração se enche de alegria com a presença de todos. Que todos sejam bem-vindos. Como que os irmãos recebem esses irmãos amigos conosco hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, com esse seja bem-vindo, nem eu volto na semana que vem. Vamos lá, como que recebemos os irmãos amigos que estão conosco? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Um prazer, uma honra tê-los conosco nessa noite. O pastor Ramon é quem vai nos trazer a palavra nessa noite.
Quero convidar você novamente a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai eterno, muito obrigado pela maneira que o Senhor Deus tem já falado conosco através da mensagem cantada. Agora a tua palavra será lida e exposta. Que o pastor Ramon seja apenas instrumento em tuas mãos, e o mesmo Espírito que falar através dele possa também em nós fazer com que a palavra encontre um lugar especial e produza em nós o efeito para o qual ela foi nos enviada. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos meditar em uma história, um fato, acontecimento, onde mostra muito a humanidade de Jesus. Nós temos a doutrina de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E nós aqui vamos meditar um pouco em este evento, em isto que aconteceu, e como Jesus de alguma forma ele nos ensina algumas lições. Eu estava meditando muito nessa última música. Preciso de ti, realmente não vale a pena viver sem o Senhor. Eu gostaria que vocês me acompanhem na leitura. Eu vou estar lendo, você só acompanha comigo. O título desta é capítulo 7 de Lucas, versículo 11 ao 17. Então, é o filho da viúva de Naim. Então vamos ler, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, Jesus, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Versículo 14. Chegando-se, colocou a mão no caixão e parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram maravilhados, cheios de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Eu quero, irmãos, ressaltar algumas coisas aqui, porque falar do ministério de Jesus a uma vida quebrantada, de uma mulher de Naim. A palavra Naim significa agradável, mas eu acredito que essa palavra não tinha significado para essa mulher naquele momento. É uma cidade que fica mais ou menos 9 quilômetros ao sudeste de Nazaré. E Jesus está entrando em essa cidade, e chegando na porta, bem na contramão, está vindo este funeral, preparando para enterrar o filho único. Olha que Lucas é impressionante, porque ele ressalta aqui alguns detalhes. Único, de uma viúva, de uma mulher viúva, o filho único. Então, nós temos que aprender algumas coisas quando lemos o Evangelho e se entendemos os ensinamentos profundos. Hoje eu estava
almoçando com uma família, junto com a minha família, e a irmã, já de 70 anos, mais de 70 anos, ela me fala que ela tem ouvido falar, e ela fala: pastor, estamos nos últimos tempos, as pessoas estão falando, e será que estamos nos últimos tempos? Uma coisa estou certo, de que Cristo vai voltar, isso não tem dúvida, Jesus Cristo vai voltar. Eu falei para ela: eu não sei os dias, eu não sei as horas, mas a Bíblia mesmo, que a gente não sabe esses detalhes, nos manda a viver uma vida consagrada a Ele, nos manda a viver uma vida colocada para Jesus. Não sei se Jesus está realmente já na porta aqui, Jesus, mas nós precisamos viver nossa vida para aquele dia. Mas o Evangelho de Lucas nos mostra o que Jesus nos ensina na sua vida. Nós temos aqui algumas, aqui no versículos, nós temos no capítulo 7, no começo, que ele fala da história do centurião de Cafarnaum. Nós temos aqui também alguns mandamentos. Jesus é o Senhor do sábado, no capítulo 6, a cura do homem que tinha uma das mãos atrofiadas, aqui no mesmo capítulo 6. Aí Jesus faz a eleição dos 12. Aí Jesus fala a nova lei do amor, os dois fundamentos. E aí ele começa, o Evangelho, ele mostra muito da humanidade de Jesus e de como ele atingiu isto para mostrar um amor que transformava a vida e o coração das pessoas, ou trazia esperança também. Jesus chega nessa cidade, realmente estava uma viúva em uma situação muito crítica, e todos nós de alguma forma temos passado por dores, por alguém que morreu nas nossas vidas, ou a vida de uma pessoa que nós queremos muito. Então esta mulher estava em uma situação socio-humana muito triste, muito fatal. E eu vou te falar porque. A primeira dela é porque ela era mulher, e no contexto de Jesus, pela situação da época, as mulheres, elas não eram tão dadas a importância. Tem um dito que os fariseus, eles eram tão muito radicais, que eles diziam que eles agradeciam a Deus de não serem mulheres, de não terem nascido mulheres, publicanos e gentis. Então, esta situação da mulher, ela se coloca em uma situação de que ela está em uma situação crítica, principalmente o que está acontecendo com ela em uma cidade chamada Agradável, ou Naim. É muito parecido em árabe também. Então, eu me lembro, essa cena que elas estão falando, que tinha uma grande multidão chorando. Lá no Egito, no Oriente Médio, quando alguém morre, é muito comum ver muita gente chorando, mesmo que não faça parte da família, e mesmo que não conheça a pessoa. É uma costume. Eu ouvi falar, eu não confirmei, que às vezes há um grupo de pessoas específica para chorar em enterro. Você vai lá e contrata essas pessoas, porque elas são as pessoas que choram e fazem um escândalo, fazem um grito tremendo. Isso no Egito, né? Imagina aqui, pastor, vamos contratar, é crítico, né? Mas elas fazem, é um grito muito forte, até o momento de ser enterrado a pessoa. Então, a segunda situação é que ela era viúva. Nós sabemos, irmãos, que em essa sociedade dela, ser viúva era uma coisa muito, muito chata, muito tremenda. Porque no contexto judaico da época, uma mulher, eles assemelhavam muito a doença, a desgraça que estava vivendo no momento com a doença. Com a doença. Então, se a mulher é viúva, é porque o marido morreu, e isto é uma desgraça para essa mulher. Vocês lembram quando as pessoas perguntam quem pecou? Ele ou seus pais? Porque ele é cego.
Então eles associavam que o pecado era uma coisa dele, que o defeito ou a doença, não, eu tenho isso porque foi herdado de um pecado que aconteceu no passado. Então já isto trazia uma condena para essa mulher de Naim. Então a outra coisa era seu único filho que morreu. Então ela não simplesmente é mulher viúva, mas o único filho, a única fonte de sustento que ela poderia ter, a única segurança. Volto a falar no Egito, porque aqui no Oriente Médio ele é muito parecido, mas no Egito, quando um homem vai casar, a primeira coisa que o pai fala para o rapaz que vai casar: quanto você tem de dinheiro para dar de dote para a futura esposa? Geralmente chega a ser mais ou menos até 5 mil reais em ouro que tem que dar para a mulher. Então aproveite, case aqui, porque lá é caro. São 5 mil reais de ouro. Tem lugares que é muito. Eu conheci solteiro no Egito que não podem casar porque não tem condições, porque tem que dar dinheiro, porque o ouro é a reserva que esta mulher vai ter por se algum divórcio acontecer. Isso é o dela. Lembra a mulher que perdeu a moeda? Ela estava louca buscando, porque era o que ela precisava, era seu sustento. Mas aqui é o filho que morre. Então o filho morre e ela fica desamparada praticamente. Na história não sabemos se ela tinha ficado com a herança do marido ou se o marido tinha ficado. Não. O melhor que ela tinha era o seu filho. E seu filho morre. E sabe por que eu falo isto em si? Por causa da forma como Jesus mostra a sua humanidade. Como a forma. Há uma expressão aqui da compaixão de Jesus que não se mostra em os outros evangelhos. E esta compaixão é uma coisa que gera no estômago quando você tem uma dor muito comovedora por algo que está acontecendo com outra pessoa. Então o Senhor Jesus, Ele nos mostra um padrão pastoral para nós fazermos com aqueles que sofrem. Porque nós como igreja, como filhos de Deus, somos chamados também a ministrar aqueles que sofrem. E eu quero falar uma coisa. Primeiro, que aqui Jesus está indo em contramão. Jesus está entrando na cidade, e na cidade está havendo um velório, um enterro. E ele viu aquela mulher. Ele viu essa mulher. Ele não viu o filho que estava morto. Ele enxergou, ele colocou seu olhar para essa mulher. E fala a palavra de Deus que ele sentiu pena, ela sentiu compaixão. É aqui onde eu quero falar. Essa palavra no grego, essa palavra original na palavra de Deus, aqui em Lucas, ela gera uma dor por dentro, muito forte, por algo que está acontecendo. É como que você está sentindo muito essa tristeza dessa mulher. Jesus mostra essa compaixão por ela. Então a viúva, o mundo dela tinha acabado totalmente. Então Jesus, ele no momento, ele teve essa compaixão por essa mulher. Ele foi motivado por essa dor que ele mesmo sentiu. É uma compaixão perfeita, é uma compaixão sem querer receber alguma coisa em troca. Então, o que nos ensina? O que nos ensina a palavra de Deus com relação a isto? É que a primeira coisa é que no meio destas dificuldades, lógico, acontece algo poderoso que vocês acabam de ler aí. E esse algo era que Deus, Jesus Cristo, ressuscita aquele rapaz, restaura a vida daquela mulher. A gente não sabe, mas Jesus não teve compaixão do rapaz que estava morto. Eu não sei como isso aconteceu, realmente não me perguntem. Eu não sei como. Jesus é o dador da vida. Ele devolve a vida para aquele homem pela compaixão que tem pela mulher. Então uma das coisas que eu quero ensinar a vocês aqui neste pequeno tempo, irmão, é que Jesus Cristo, no momento, Jesus Cristo não somente aparece
ou está presente quando todo é festa. Não somente aparece quando todo anda bem da vida e quando todo está aí, não. Ele aparece nos momentos mais críticos, porque Ele quer de alguma forma nos consolar. Ele quer mostrar consolo. Diz a palavra de Deus, Ele viu, os olhos de Jesus foram posicionados nela. Então Jesus nos consola. Eu não sei quantos de vocês tenham sido consolados por Deus. Abra 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pablo fala o seguinte: graça e paz sejam convosco da parte de Deus. É Deus que dá a paz, é Deus que dá a graça. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, sempre, ele fala, sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, pois em todo fostes enriquecido nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Mas eu quero ressaltar o 4. Sempre dou graças a Deus, a meu Deus, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Deus, desculpa, irmão, 2 Coríntios, não era o texto, desculpa aqui. Mas é a graça de Deus que nos dá. Mas 2 Coríntios realmente está o pensamento enlaçado com que Jesus Cristo nos consola. 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Olha, fala graça e paz, mas aqui fala o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, lógico, as cartas de Coríntios, ela é fantástica em esse sentido, quando dá essa introdução sobre a graça de Deus que pertence a Ele. Mas aqui o Paulo está enfocando sobre a consolação dada, o Deus de toda consolação, nosso Deus de toda consolação. Então Deus, o objetivo de Lucas aqui é mostrar a essa humanidade de Jesus, no seu poder, na sua graça, para trazer consolação em uma mulher que está totalmente abalada, destruída, possivelmente sem esperança e possivelmente exposta à sociedade, à dependência da sociedade, para que ela possa receber carência, porque seu filho morreu. Mas Jesus mostra, porque Jesus nos consola. Então, outra das coisas interessantes aqui no capítulo é que a tristeza pode acabar. Jesus não olhou para o morto, Jesus olhou para o que ele estava sentindo, Jesus olhou para o que ela estava passando. Não há nada na Bíblia que proíba que Jesus possa fazer alguma coisa. Todo se depende debaixo da graça de Deus, debaixo da sua soberania, com certeza. Aqui eu quero ressaltar outro. Vamos voltar para Lucas, capítulo 7. Então Jesus, aqui no capítulo 13 do Lucas capítulo 7, versículo 13, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Não chore, mas esse é não chore com esperança. Não chore com esperança. A esperança de Deus nunca acaba. A esperança de Deus tem um objetivo, e esse objetivo é de que você possa ver a gloriosa, poderosa mão de Deus trabalhar na tua vida. Não há como. É uma tristeza, porque vem a palavra de Deus ressaltando, ele fala isso: não chores. É muito fácil, ela, não é certo? Ela perde tudo. Não chore. Como que não vou chorar? Não vou chorar para o meu filho? Perdi tudo. A gente pode pensar que Jesus possa ser insensível aí. Você poderá falar para alguém que perdeu algum familiar: olha, não chore. Não. Como que não vou chorar? Mas esse não chore é uma esperança. Talvez
talvez Jesus mostrando para ela: eu sou Jesus, eu vou fazer coisas grandes. Então o consolo de Jesus vem com o objetivo de trazer com que a tristeza acabe, para que você possa ser confortado na promessa eterna de Deus. Deus está preocupado com você da nossa forma física, lógico que sim. Ele chora por Lázaro, lógico, ele se preocupa conosco, sim, mas Ele nos ama a tal forma que Ele quer que o seu poder seja aperfeiçoado na nossa vida e que nós desfrutemos da alegria, do prazer eterno de Deus, manifestado em Cristo Jesus, através da sua graça na nossa vida. Lucas capítulo 8, versículo 50. Porque tudo isto nos introduz ao poder de Cristo. Então Jesus está, só ressaltando aqui, Jesus está mostrando em essa humanidade: não chore. Porque ele prepara o caminho rápido para manifestar seu poder de uma forma tremenda nessa história da mulher, da viúva de Naim. Então, Lucas 8:50, nós queremos ver alguma coisa aqui do poder de Deus. 50, né? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não temas, crê somente, e ela será curada. Este é um estilo de não chores, porque Jesus quer de alguma forma mostrar o poder, a sua grandeza. E você pode ver o que aconteceu. É muito bonito ler isto, mas você imagina estar aí? Já você deparou a estar presente em uma situação dessa? Ser testemunha daquilo que Jesus vai fazer? O que nos ensina a história? Não deixar de acreditar de que Jesus pode fazer grandes coisas. O que nos ensina com Naim? É que no meio do sofrimento, Deus tem uma palavra, Deus quer nos levar a conhecer o seu poder. No meio da dor, Deus quer nos levar a conhecer o seu poder, que está aqui revelado na sua palavra. No meio da tua dor, no meio do desafio que você vive, porque cada um de nós estamos vivendo um desafio de dor, de desespero, de angústia. Cada um de nós tem sua própria angústia. Cada um. Mas Deus quer mostrar isto de alguma forma, porque a história é maravilhosa. Aí chegou Jesus, colocou a mão no caixão. Não duvidamos do poder de Deus, porque não é a primeira coisa. Você tem lido os evangelhos, sabe do poder que Jesus tem feito, coisa poderosa. Não é a primeira pessoa que você sabe que Jesus ressuscita. É o que Jesus está fazendo, é o que Jesus está mostrando. Ele se está mostrando como Deus poderoso, grande, poder de todo, pertence a Deus. Então Jesus chega, coloca jovem. Ele fala para o jovem, agora fala para o jovem, dá uma ordem para o jovem: levanta-te. Tem que ter autoridade, e autoridade para dar vida é Jesus. A autoridade para salvar é Jesus Cristo. A autoridade para regenerar sua vida é Jesus Cristo. A autoridade para transformar sua vida é Jesus Cristo. Não é outra coisa. Não é a igreja, não é lá fora, não é o pregador famoso. Não, é Jesus Cristo, é a sua palavra. É Ele que vai te transformar. É Jesus Cristo, o verbo, a vida. E é isso que está transmitindo para aquela mulher de Naim, a viúva. Ele mostra o poder. Então tem essas três verdades que Cristo nos consola, porque o objetivo é que a tristeza acabe, para que nós possamos desfrutar da sua gloriosa presença e poder desfrutar do seu poder, trabalhando nas nossas vidas, nas nossas dores, nas nossas doenças. Como enfrentamos os desafios da vida? Como enfrentamos, como levamos o nosso morto ao enterro? Há tristeza, há dificuldades, sim, mas Deus está presente. Deus está presente no meio da dor, porque Deus
quer glorificar o seu poder. Você já sabe o que é glória? Você já sabe que glória? Não tem essa música? Cantamos glória, glória. Não tem essa música? O que é glória de Deus? Quando a gente fala o que é glória, eu quero ver a tua glória. Essa música, eu vejo a glória do Senhor aqui. O que é isso? Eu vejo a glória do Senhor aqui. Se realmente tivesse a glória do Senhor aqui, não tivesse aqui. O que é a glória do Senhor aqui? Vejo a glória do Senhor aqui. Essa é a glória do Senhor. A glória de Deus é a manifestação desse poder visível, que de alguma forma você fique que algo impossível aconteceu. Então lhe perguntou, não é isso não é? Ele vai, né, do cacete. E todos ficaram cheios de temor. Temor. É o mesmo temor que Maria, quando apareceu o anjo. É o mesmo. E Maria ficou assim, atemorizada. Eu não sei, você já viu as pegadinhas lá que o morto lá levanta? A pessoa sai correndo. Eu acho que eu sou o primeiro na hora de sair correndo. Mas as pessoas não saíram correndo. Elas estavam experimentando o poder verdadeiro de Deus. Você sai correndo porque é mentira. Mas a verdade de Deus manifestada em esse poder, ela vai fazer você sentir temor na tua humanidade, mas também você vai começar a glorificar a Deus, porque somente Deus pode fazer coisas impossíveis. Ele fala, todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus nos visitou. Vamos orar, que esse seja nosso clamor. Deus nos visita com a tua palavra, com teu poder, nos visita. Deus quer trabalhar nos nossos corações. Deus quer trabalhar nos nossos temores, nas nossas feridas, nas nossas dores, em tudo que enfrentamos em esse tempo de pandemia, na nossa doença. Deus quer trabalhar. O propósito da doença muitas vezes é aproveitar esse tempo para pedir a Deus: Deus, eu quero ver o teu poder trabalhando na minha doença. Eu quero ver teu poder trabalhando no problema que eu estou tendo. Eu quero ver, Deus, o Senhor transformar o meu caráter em tudo. Uma coisa tenho certeza: aquela viúva nunca, jamais foi a mesma. O choro dela acabou. E o gozo e a alegria, não somente de ter o filho ressuscitado, mas ter visto a grandeza poderosa em ação. Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração. Tem um cântico, né? Vamos fazer uma oração. Pode já. Se essa noite, em alguma forma, há um clamor para você ver a presença de Deus, é crer. Há um clamor do que Deus quer fazer. Essa mulher só tinha choro porque o filho morreu. Ninguém lhe dava esperança. Mas Jesus chegou aí, viu ela e deu uma palavra de esperança: não chores. Isso é muito tremendo na vida de quem sofre. Querido Deus, estamos diante de Ti, Deus. Que o Senhor possa ministrar com o Teu poder nas nossas vidas, Deus. Que o poder da Tua graça venha trabalhar nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda a ver a Tua glória no meio da dor, a ver o Teu poder no meio da dificuldade, do deserto, a ver o Teu poder, Deus, a ver a Tua grandeza, a ver o Teu milagre, Deus. Nós queremos ver o Teu milagre, Senhor. Não é uma falsa esperança, Deus, não é uma falsa esperança, é a verdade, ter esperança de que o Senhor pode fazer coisas grandes e poderosas em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, bendize ao Teu povo, Deus, que está presente. Muito obrigado pela Tua palavra em Cristo Jesus. Amém.
perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Adore a Deus, independente das suas circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero lembrá-los de que próximo domingo, às 18h30, o culto novamente aqui no templo. Lembrando que o link ficará disponível já a partir de amanhã pela manhã para poder se inscrever no culto. Ok? Baixe novamente sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela maneira que por Tua graça e misericórdia o Senhor ministra a nós através da Tua palavra. Muito obrigado. Nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem poder sobre a morte e sobre a vida.
E o Senhor, a sua própria pessoa, é a vida e quer nos dar vida. Quer que desfrutemos da tua glória, do teu poder. E se coloca diante de nós como um Deus amoroso. Nos faça ver quem é o Senhor. Nos dê o discernimento, a sabedoria para cada dia mais te conhecer melhor e assim nos submeter cada vez mais ao Senhor, para nos conduzir como quiseres nos conduzir. Nos leve em paz agora para os nossos lares, ó Deus, guardados por suas mãos poderosas, e que na próxima oportunidade estejamos juntos novamente para te adorar, para também orar e também receber a tua palavra. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas aqui e agora, mas todos os dias de nossas vidas. Digo o povo de Deus, amém. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus.